Se assentar, em nome de Jesus. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Amém? Olha para o seu irmão que está do teu lado e fala para ele assim, ó, não fala comigo. Fala para ele com cara de bravo. Você sabe que fica bravo, não sabe? Então fala para ele com cara de bravo. Tem gente que olha para mim e fala assim, nossa, essa mulher tem uma cara de brava, é fechadona, tem uma cara de ser aquelas mulheres bem arretadas mesmo. Eu sou um pouquinho brava, mas não sou muito não. Já fui mais. Mas glória a Deus, a alegria do Senhor está em mim. Amados, eu estava meditando na palavra de Deus e eu vou pregar sobre algo que todo mundo conhece. Algo que todos, até mesmo aqueles que são cristãos e aqueles que não são cristãos conhecem. Se não sabe de cor, já ouviram. E é algo que às vezes nós esquecemos. O tema da mensagem dessa tarde, Pai, toma o teu lugar. Fala comigo. Pai, toma o teu lugar. E aonde é o lugar do Pai? Aonde é a habitação do Pai? Aonde é a morada de Deus? É aqui? Dentro da igreja? A morada de Deus é quando eu fecho as portas da igreja e você vai embora, Deus fica aqui dentro? Não. A morada do Pai sou eu e você. Olha para o seu irmão e fala para ele assim, você é a morada de Deus. Deus habita em você. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor comigo lá em Mateus, capítulo 6, verso 9. Mateus 6, verso 9. Quem for encontrando vai glorificando o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quem conhece essa passagem, dá um glória a Deus. Todos nós conhecemos. Às vezes nós oramos esta oração que Jesus ensinou. Jesus ensinou, falou assim, olha, eu vou dar a receita de como vocês devem orar, de como vocês devem falar com o Pai. E não tinha ninguém melhor para nos mostrar o caminho senão Jesus, o próprio Filho de Deus. Às vezes, amados, nós nos encontramos em situações da nossa vida que você dobra o seu joelho e você não consegue orar. Você dobra o seu joelho e você não consegue falar com Deus. Às vezes você pensa que Deus não está te ouvindo porque parece que nada está acontecendo na sua vida. Aí você chega para alguém e fala assim, ora por mim, porque você se sente às vezes tão fraco e você acha assim, não, o outro está mais forte do que eu. O outro, ele tem mais intimidade com Deus do que eu. Então ore por mim. Mas nós vamos estar meditando juntos nessa passagem. E eu quero mostrar para você que quando Jesus ele estava dizendo, olha, quando vocês forem orar, vocês oram dessa forma. Jesus estava dizendo assim, olha, vocês vão começar dizendo Pai. E quando nós falamos de Pai, nós estamos dizendo de alguém que nós temos intimidade, alguém que nós conhecemos, alguém que nós temos liberdade, alguém que nós olhamos quando nós falamos da pessoa de um pai, mesmo que o nosso pai aqui da terra não foi um herói, não foi o melhor pai do mundo, não foi aquilo que nós esperávamos, mas quando vem na nossa mente a palavra pai, o que vem na nossa mente é um herói. O pai tem que ser um herói. O
tem que ser um protetor, o pai tem que ser um amigo, o pai tem que ser aquele que está com braços fortes ali dentro de uma família. Então Jesus, ele falou assim, ó, quando vocês orar, vocês oram assim, Pai. Jesus estava dizendo assim, ó, você traz para a tua vida esse pai que você quer. Um pai que seja a sua força, um pai que seja o teu protetor, um pai que seja a sua estrutura, um pai que seja aquele que vai cuidar da tua vida, um pai que não vai te abandonar. Jesus estava dizendo assim, eu sou filho de Deus, mas você também tem o direito de ser filho de Deus. Eu vim por um propósito, mas você tem um pai que também te fez por um propósito. Então você pode chegar diante de Deus, não como o Deus vingador, não como um Deus justiceiro, mas como um Deus que é Pai. E você chegar diante de dele e diz, Pai. Só que engraçado que Jesus, ele não fala assim, Pai meu. Você vai orar assim, Pai nosso. Por que nosso? Porque nós vamos orar de uma maneira que eu não vou pensar só em mim, eu vou pensar no meu irmão. Do mesmo jeito que Jesus falou assim, ele é meu pai, mas ele também é seu pai. Quando eu orar, eu vou dizer, Senhor, tu és o meu pai, mas não é só o meu pai, o Senhor é o pai do meu próximo. O Senhor é o pai do meu parente, o Senhor é o pai do meu irmão da igreja, tu és um pai que pode abraçar todos. Pai nosso. Às vezes nós vivemos hoje em dia, a modernidade é uma modernidade egoísta, onde as pessoas pensam em si, na sua própria dor, e esquece do outro. E quando Jesus, ele estava ensinando esta oração, ela diz assim, olha, lembra que você é filho, mas que aquele que está do teu lado também é. Ore por você, mas lembre de orar pelo outro também. E aqui ele diz assim, Pai nosso que estás no céu. Quer dizer, não é um pai comum, não é um pai qualquer, não é um pai que vai te abandonar, não é um pai que vai te deixar, não é um pai que vai virar as costas para você, não é um pai que está acima de nós. É um pai que está em lugares mais altos, um pai que está num lugar excelente, excelso, soberano, um pai que está acima dos problemas, que está no céu. Eu quero dizer para você que o Senhor Deus, aquele que enviou o seu Filho amado por amor a você, Ele trouxe você aqui nessa tarde para dizer, eu sou o teu pai. Quantas vezes você chorou porque você precisou de um colo e você não teve? Quantas vezes você falou assim, eu queria ter um pai para mim poder me aconselhar e você não teve? Quantas vezes você pensou, eu queria ter alguém para me espelhar, mas eu não tive. Mas o Senhor Deus está nessa tarde dizendo para você assim, olha, eu sou o teu pai, que eu sou além daquele da terra, mas eu sou o pai que está nos céus e te assisto todos os dias da tua vida. A Bíblia diz que nós temos nos assistindo grande nuvens de testemunhas. Sabe o que é isso? Deus não tira os olhos de você. Deus não tira os olhos de mim. A palavra de Deus diz assim, para onde eu vou fugir da presença de Deus? Se eu for no mais altos montes, Ele está lá. Se eu for no mais profundo abismo, Ele também está lá. Nada pode me separar do amor de Deus. O amor do Deus Pai na tua vida, nada pode separar. Nada pode tirar os olhos do Senhor de você. Mas às vezes nós falamos assim, os olhos do Senhor estão sobre a minha vida para me julgar, para me condenar, que nem aquela musiquinha que tem, cuidado, olhinho que vê, cuidado, mãozinho que pega. Salvador do céu, está olhando para você, ó, cuidado, ele está olhando, vai te condenar, vai te matar, ó, vai acabar com a tua vida. Não. O olhar de Deus para a nossa vida não é um olhar que condena, Ele é um olhar que vai nos instruir para o caminho da verdade. Ele é um olhar que vai nos conduzir para o lugar certo. Ele é um olhar que vai nos mostrar aonde nós estamos pisando. Eu quero dizer para você que na luta que você tem enfrentado, na situação que você tem vivido, nas lágrimas que talvez você sozinho tem chorado, ninguém sabe das lágrimas que saem dos seus olhos, ninguém sabe dos momentos que você está com a sua cabecinha no seu travesseiro e ali a angústia talvez entra no teu coração, mas eu quero dizer que o teu Pai, Ele está te vendo todo o tempo e Ele sabe
que você tem sentido. Ele sabe o que você tem buscado. E se Ele te trouxe neste lugar é porque Ele quer dizer para você: eu tenho te ouvido. Aleluia. E Ele diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Santificado, seja exaltado, seja celebrado, seja bendito. Para os judeus o nome não era simplesmente um nome, o nome tinha um peso na vida daquela pessoa. O nome, ele mostrava quem aquela pessoa era, o nome mostrava o caráter, o nome mostrava a estrutura daquela pessoa, o nome mostrava até mesmo aquilo que foi lançado sobre aquela pessoa. E quando ele fala assim, olha, seja santificado o teu nome, quer dizer que não tem nome igual ao do Senhor. Ele é soberano sobre todas as coisas. Não tem nome que se compara ao nome de Deus. Não tem outro igual a Ele. E esse que não se compara é o meu e é o teu Pai. Olha o que você tem na tua vida, a proteção que você tem na tua vida, que é o Senhor dos Senhores. E Ele diz assim: santificado seja o teu nome e venha o teu reino. Faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele diz: olha, tu és exaltado, tu és soberano. Sabe por que o nome de Deus, ele é exaltado e soberano? Porque o amor dele é imenso por mim e por você. A palavra de Deus diz assim: tudo passa, as bênçãos vão passar, falar em línguas vão passar, colocar as mãos sobre os enfermos e eles serem curados vão passar, mas o amor, esse permanece para sempre. O dom maior que nós temos que ter na nossa vida, o peso maior de Deus que nós temos que carregar na nossa vida, não é as bênçãos que eu recebi, não é a linda casa que eu conquistei, não é os grandes milagres que Deus colocou na minha vida, porque Ele nos dá. Mas o peso de Deus na nossa vida é o amor. Eu posso falar em línguas, eu posso colocar as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, mas se eu não tiver amor, a palavra diz, é como um sino que somente faz barulho. E quando Jesus disse: olha, eu não estou perguntando quem, eu não estou perguntando o que você fez, eu não estou perguntando quais são as marcas na tua vida, eu estou te dizendo que você tem direito de ter um pai como meu pai. Eu estou dizendo que você tem direito de chegar na presença dEle e falar com Ele. Você tem direito de dobrar os seus joelhos na presença dEle e se lançar diante dEle. Você tem esse direito. E Ele diz assim: faça a tua vontade, assim na terra. Venha ao teu reino. Venha ao teu reino e faça a tua vontade, assim na terra. Venha o teu reino em nós. Venha o reino dos céus na tua vida e na minha vida. O que é o reino? Quando nós falamos de reino, nós falamos de rei. Alguém que governa um reino, alguém que conduza um reino, alguém que toma ali a direção daquele reino. E quem é o nosso rei? O nosso rei é Jesus. E quando ele diz assim: olha, você ore assim: venha o teu reino. Quando eu falo isso, Jesus estava dizendo: você clama a Deus, você peça ao Senhor: olha, venha Senhor e more na minha vida, porque eu sou a morada do rei, eu sou a morada de Deus. Venha então Senhor e reine em minha vida, reine na minha casa, reine na minha família, reine no meu lar, reine na minha empresa, reine no meu trabalho. Você está dando liberdade para que Deus venha reinar nas suas coisas. Jesus estava dizendo: olha, você pode dizer para Deus: reina na minha história. Você tem essa liberdade de chamar Jesus para reinar em você. Quem está aqui nessa tarde e quer que Jesus reine na tua vida? Quem está aqui neste lugar e quer dizer: Senhor, reina na minha história, reina no meu coração, reina, Senhor Deus. Chame Jesus para reinar em você. Chame Jesus para governar o teu reino. O que é isso? Senhor, eu sou errante, eu sou falho,
às vezes em caminhos que não são os seus, mas eu quero que o Senhor governe a minha vida. Eu quero que o Senhor conduza este reino que se chama Natália. Eu quero que o Senhor conduza este reino que se chama família. Porque eu quero chamar a tua presença no meu reino. Levanta a sua mão comigo e diga assim: Senhor, reine em minha vida. Eu chamo o Senhor hoje. Toma a direção da minha história, da minha família, em nome de Jesus. Pode estar tudo bagunçado na tua vida. Pode estar tudo de cabeça para baixo na tua casa. Pode estar tudo revirado, mas eu quero dizer para você que quando você chama Jesus para reinar, Ele vai entrar e algo vai mudar na tua vida. Faça a tua vontade. No meu reino, eu abri as portas e agora o Senhor faz o que o Senhor quiser. O Senhor é o rei da minha vida. O Senhor é o rei da minha família. O Senhor é o rei da minha história. Deixa Deus trabalhar na tua casa. Deixa Deus trabalhar no teu coração. Vai ter coisa nesse reino que Ele vai tirar e vai jogar fora. Vai ter coisa dessa morada que Ele vai começar a arrancar. Vai ter coisa que talvez você vai dizer: isso não, Deus, não tira isso de mim não. E Ele vai falar para você: você não quer que eu reine? Isso não presta. Isso vai ter que sair. Reina e faça a tua vontade. Faça a tua vontade. Nós temos que clamar a Deus. Tem hora que a vontade de Deus é diferente da nossa vontade. Sua história está uma bagunça. Sua vida está uma bagunça. Mas nós temos um governador. Que Ele não é só um rei. Ele não é só aquele que manda e desmanda. Ele é um pai. Que Ele governa. Ele ama. Ele acolhe. Ele abraça. E Ele cuida. Amém? E Ele diz assim: venha a nós, venha o teu reino e faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Você vê que essa oração, quando a gente lê essa oração do Pai Nosso, ela não é uma oração individual. Ela é uma oração que nós fazemos, uma oração no plural, para todos. Quando eu clamo ao Senhor: Deus, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O pão nosso. Senhor, eu preciso do sustento. Eu preciso, Deus fala assim, você pode orar para que venha a bênção da prosperidade na tua vida. Quando nós falamos de pão, nós falamos de sustento. Nós falamos de providência, nós falamos de provisão, nós falamos da nossa força, aquilo que alimenta a nossa vida. Então eu posso clamar a Deus pelas bênçãos na minha vida material, mas o Senhor diz assim, quando você orar, não pensa só em você, pensa no seu irmão. Quando você orar, não pensa somente que você precisa de pão, mas alguém também precisa que você ore por ele. Senhor, traga a bênção na minha vida, Senhor, mas traga a bênção na vida do meu irmão, prospera a vida dele, Senhor. Abre a porta de emprego para ele, Deus, traga a provisão na vida dele, porque ele precisa. Se nós pararmos para pensar, se você parar para pensar nesta tarde, quantas vezes essa semana você orou por alguém? Quantas vezes essa semana você clamou por alguém que não seja alguém do meio da tua parentela, que não seja alguém do meio da tua família, do problema que você tem vivido e buscado a solução? Quantas vezes você orou por alguém? O Senhor diz assim, olha, orem assim. O pão nosso. Bênção para mim, mas bênção para você. Olha para o seu irmão e fala para ele assim, eu vou orar por você. Você não conhece ele, você nunca viu ele, mas olha para ele e fala, eu vou orar por você. E quando você chegar lá na sua casa e você for orar a Deus, lembre do rostinho dele. Você pode não saber o nome dele, mas Deus sabe.
Deus conhece ele, Deus sabe a necessidade dele. E quando você fala para Deus: Senhor, visita o meu irmão, visita aquela irmã, visita aquela mulher, aquele homem, aquela criança, você pode não saber o nome, mas Deus vai de encontro com ele, porque Deus sabe a intenção do teu coração. Deus sabe. E ele disse: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Aí o bicho pega, hein? Perdoa as nossas dívidas. Quando nós falamos para Deus assim, ó, perdoa-nos, nós estamos dizendo assim: Senhor, nós estamos reconhecendo que nós necessitamos de perdão, que nós necessitamos ser perdoados, porque nós não somos perfeitos. Ninguém que está vivendo neste mundo é perfeito, porque no momento que ele for perfeito, Jesus vai levar. O único perfeito que caminhou sobre essa terra foi Jesus. Nós estamos caminhando para a perfeição. E quando nós falamos, quando Jesus fala assim: olha, orem assim, perdoa-nos, quer dizer: Senhor, eu reconheço que eu preciso do seu perdão. Eu reconheço, Deus, que eu ofendo às vezes as pessoas. Eu reconheço que às vezes as palavras que saem da minha boca afetam alguém. Eu reconheço que às vezes os meus atos afetam alguém. Então, Senhor, eu preciso de pedir perdão. Quantas pessoas falam assim: eu não peço perdão. Não adianta, porque eu não peço perdão, eu não me dobro. Não adianta, porque eu não vou, não preciso. Jesus ensinou, aqui não é a minha palavra, é a palavra do Mestre. Reconheça que você também precisa pedir perdão. Reconheça que você também erra. Sabe, nós temos essa mania, eu digo nós porque seres humanos. Às vezes acontece uma situação e nós automaticamente nós queremos o quê? Nos autodefender. Então a gente fala o quê? A gente fala o erro do outro. Fulano fez isso, fez aquilo, fez aquilo. E eu só fiz isso porque ele fez aquilo, senão eu não tinha feito. Quer dizer, eu não estou totalmente errado. O outro está mais errado. Não tem medida. Eu preciso dobrar os meus joelhos e dizer: Senhor, me perdoa, porque eu necessito do seu perdão. Eu preciso olhar para o outro que eu ofendi e dizer: me perdoa, porque eu errei. Não importa o teu cargo, não importa, talvez você seja um líder numa empresa, talvez você seja aí o pai de família, a mãe. Não vou pedir perdão para meus filhos? Imagina, pedir perdão para os funcionários porque eu fiz algo de errado? Imagina. Não, nós precisamos reconhecer que nós erramos. Tinha uma época na minha vida que eu escutei muito essa palavra. E às vezes barreiras dentro de uma família, elas crescem por falta de perdão. E nós como pais, nós achamos que nós somos perfeitos e que nós somos dono da verdade. Nós achamos que tudo que nós fazemos é exatamente certo e ponto final. Porque nós queremos sempre enxergar o futuro, mas nós não entendemos que cada filho que nós temos, que cada um que habita dentro de uma casa é diferente um do outro. Cada um tem uma personalidade. Cada um age de uma forma diferente. Isso não quer dizer que ele está te ofendendo. Isso não quer dizer que aquela pessoa está fazendo aquilo para te afetar. E às vezes você começa a criar uma certa raiva e rancor. Até que Deus ensinou para mim, Ele falou comigo: olha, você tem que se dobrar. Você tem que pedir perdão. E toda vez que eu preciso chegar nas minhas filhas e dizer: me perdoa porque eu vacilei. Me perdoa porque eu extrapolei na minha autoridade. Me perdoa porque eu não deveria ter agido da forma que eu agi. Eu não precisava ter brigado naquele momento. Eu peço. Sabe por quê? Porque as minhas filhas têm que olhar em mim e não ver uma tirana. Não ver uma mulher autoritária, mas ver uma mãe e uma amiga. Não é assim que nós vemos Deus? Um pai que nos ensina. Ele nos chama atenção, chama. Mas Ele nos ensina com amor. Ele nos coloca de pé. Ele nos levanta para nos colocar no caminho certo. E é assim que nós temos que ser com o outro. Amar, perdoar. Tem uma historinha que fala que um homem, ele tinha uma plantação de arroz.
no Japão. E ele fez um sistema de irrigação naquela plantação dele. Mas os vizinhos dele não estavam gostando. E os vizinhos dele foram lá e sabotaram aquilo que ele fez. Ele foi lá e consertou tudo de novo, lá o projeto dele de irrigação. Os vizinhos foram lá e quebraram de novo. E quebraram, e foi assim. Ele arrumava, eles quebravam. Até que um dia ele chegou e ele era cristão. Ele chegou para os presbíteros da igreja e falou: olha, eu não sei o que eu faço mais, porque eles estão destruindo aquilo que eu estou construindo. Eu construo, ele destrói, eu construo, ele destrói. O que eu posso fazer como um cristão? O que eu vou fazer? E aqueles homens de Deus falaram assim: olha, espera, nós vamos orar e vamos esperar uma resposta de Deus. E eles se juntaram e começaram a orar e chamaram aquele homem e disseram para aquele homem assim: olha, Deus nos respondeu. E ele falou para você construir um sistema de irrigação para todos os seus vizinhos. E ele foi. E ele construiu um sistema de irrigação para os seus vizinhos. E um belo dia ele estava na casa dele, tomando seu chá. E os vizinhos vão lá e batem na porta da casa dele. Ele chama, eles sentam. E ele diz, os vizinhos falaram para ele assim: por que você fez isso? Ele falou assim: eu fiz isso por causa de Jesus. Mas por que por causa de Jesus? Porque Jesus falou comigo que eu deveria agir dessa forma. Que não é com o mal que eu vou vencer, mas é com amor. E aqueles vizinhos disseram: então eu quero conhecer este homem. Eu quero conhecer este Jesus, porque não existe pessoas que agem dessa forma. E aquele homem, com um ato, não de ódio, não de raiva, não de rancor, mas de amor, conquistou vidas para Jesus. Às vezes Deus nos coloca em situações de afronta, não é para nos rebaixar, não é para nos matar, mas é para mostrar a luz de Cristo brilhando através da tua vida. É para que o amor de Cristo venha resplandecer naquele momento. É para que a gente venha retribuir não com ódio, mas com amor. A palavra de Deus diz assim: olha, se você levar um tapa numa face, vire a outra. Se você estiver andando no caminho e arrancarem de você a sua capa, dê as suas sandálias. Sabe o que é isso? Não vá para frente lutando contra o mal com o mal, mas você vai vencer com aquilo que permanece, que é o amor. É o amor que quebra barreiras, é o amor que quebra cadeias. E quando ele diz assim, ó, perdoa-nos as nossas dívidas. Perdoa, Senhor, a minha dívida. Perdoa os meus pecados. Perdoa os meus erros. Mas aí diz assim, ó, assim como eu tenho perdoado os meus devedores. Como você tem perdoado os seus devedores? Aquelas pessoas que te ofenderam, aquelas pessoas que te, como esse homem, tentaram contra aquilo que ele estava sonhando. Lá em Mateus 18, 23, vamos ler rapidamente. Depois nós vamos voltar para cá de novo. Mateus. Não é 18. Ah, não, peraí. Estou errado aqui. Mateus 18, verso 23 diz assim: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 1000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: se ser paciente comigo, e tudo te pagarei. O senhor daquele servo compadeceu-se e mandou ele embora, e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o sufocou, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu servo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida.
Vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um de seus irmãos. É dura às vezes essa palavra, né? Da gente ouvir. Mas é a realidade da nossa vida cristã. Aqui foi um exemplo que Jesus estava dizendo: olha, Deus é o grande rei que perdoou a dívida do servo. O servo clamou e ele perdoou. E o conservo não perdoou a dívida. Como nós temos sido? O Senhor Jesus, Ele te pegou do jeito que você estava, cheio de pecado, cheio de falha, te chamou, te perdoou, te colocou na presença dEle, te restaurou. Às vezes você dá umas tropeçadas, mas Ele ainda continua te perdoando. E como você está perdoando o seu irmão? Que às vezes tropeça com você, que às vezes faz algo contra a tua vida. Às vezes é difícil o perdão. Às vezes nós falamos assim: Deus, como eu vou perdoar? Me machucou tanto, me feriu tanto. Como eu vou perdoar, Senhor, aquilo que foi feito? O Senhor diz assim que nós temos o Espírito de Deus que habita em nossa vida, que nos convence do erro e do pecado, que nos ajuda, que nos consola, que nos mostra o caminho. Então, se você não consegue perdoar aquele que te ofendeu, que te feriu, dobre os seus joelhos e peça, porque esse Espírito Santo, ele vai te ensinar. Teve uma época na minha vida que eu não sabia perdoar. E eu tinha muitas mágoas da minha infância, eu tinha muitas mágoas de tantas coisas que se passaram na minha vida. Só que teve um certo dia que eu falei para Deus: eu não quero ser igual. Eu não quero carregar esse peso dentro da minha vida. Eu não quero andar com meu coração amargurado. Eu dobrava os meus joelhos todo dia na minha cama, ali aos pés da minha cama, e eu dizia: Senhor, muda a minha vida, me ensina a perdoar, me ensina a liberar esse sentimento tão ruim que está dentro de mim, me ensina a liberar o perdão, me ensina a olhar para aquela pessoa e amá-la, me ensina, Senhor Deus, a não desejar o mal. Até que um dia, amados, Deus tirou aquilo de dentro do meu coração. Deus mudou a minha vida. Deus me ensinou a perdoar. Isso, amados, é algo que quando eu perdoo, eu quero dizer para você que quando você perdoa, é um milagre de Deus que está acontecendo na tua vida. O perdão é milagre de Deus. O amor é milagre de Deus. É gostoso nós ouvirmos uma mensagem que fala: olha, você vai receber a tua vitória hoje. Você vai receber o teu milagre hoje. Mas eu quero dizer para você que esta palavra, ela é muito mais bonita do que um milagre, porque ela é o milagre da graça de Deus em nós. Ela é o milagre da transformação de Deus em nossa vida. Não tem coisa melhor na nossa vida do que sermos transformados. Não tem coisa melhor na nossa vida do que nós sermos preparados para o melhor de Deus. Você pode, às vezes, não conquistar os melhores tesouros dessa terra, mas você vai se sentir livre, porque nenhuma mágoa vai te prender, porque nenhum rancor vai te prender, porque nenhuma palavra vai te amarrar, porque você vai ser livre na presença de Deus. Aleluia? Quem está entendendo a mensagem, dá glória a Deus. E aqui diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E Jesus diz assim: olha, peça a Deus, peça ao Senhor que Ele não deixe vocês cair. O que é isso? Jesus estava dizendo assim: olha, guarda o que tem para que não seja roubado. Guarda a tua vida com Deus para que você não caia, porque eu e você estamos sujeitos a cair. Mas se eu clamar a Deus e dizer: Senhor, não me deixe, Senhor, vacilar, não me deixe, Senhor, fracassar, não me deixe, Senhor, sair dos seus caminhos, você está guardando a tua vida com Deus.
Você está dizendo: Senhor, eu não quero. O diabo, ele está o tempo todo tentando nos tirar da presença de Deus. Mas Jesus estava dizendo: ore dessa forma, clame a Deus, que Ele não deixa, que Ele não permita que você vacile, que Ele não permita que você caia. E Ele diz assim: olha, e livra do mal. Jesus estava dizendo: olha, clama a Deus, para que Ele venha te dar livramentos, para que Ele venha livrar você do perigo, do acidente, para que Ele venha livrar você do mal, para que Ele venha livrar você das artimanhas do inimigo. Senhor, eu quero clamar. Você entende? Eu tenho liberdade para chegar na presença de Deus como um pai. Eu tenho liberdade de falar com Deus, para que o reino dele habite em minha vida. Eu tenho liberdade para dizer: Deus, eu quero que o Senhor venha morar em mim. Eu tenho liberdade para dizer para o Senhor: Deus, me perdoa. Sabe o que Jesus estava dizendo? Pode se abrir com Jesus. Pode rasgar, não precisa colocar máscara. Não precisa mostrar uma coisa que você não é. Não precisa você querer dizer que você está forte se você não está. Se você tem vontade de chorar, chore. Se você tem vontade de clamar, clame. Se você tem vontade de gritar, grite. Jesus vai te ouvir. É isso que ele estava dizendo: pode clamar. Eu preciso de Deus. Você tem essa liberdade. E aí ele diz assim: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O que Jesus estava dizendo? O reino é teu. Vamos abrir rapidamente lá em Lucas 17, 21. Lucas 17, 21. Amém? A palavra do Senhor diz assim: interrogado, vamos lendo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão: ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. E quando nesta palavra lá em Mateus diz assim: pois teu é o reino. Aonde que a palavra do Senhor diz aqui em Lucas? O reino de Deus está em nós. Diz assim: o reino de Deus está em mim. Irmãos, vocês precisam comer feijão, hein? Vamos falar forte. O reino de Deus está em mim. E aqui diz assim: pois teu é o reino. Sabe o que Jesus está dizendo? A tua vida é de Deus. A tua vida pertence ao Senhor. A tua vida está nas mãos do Senhor, porque o poder e a glória está nas mãos dEle. Então Jesus estava dizendo: olha, que você tem liberdade total para estar na presença de Deus, porque a tua vida pertence ao Senhor. A tua família pertence ao Senhor. A tua história pertence ao Senhor. E a honra e a glória pertence a Deus. A minha vida está nas mãos dEle. A honra que vai vir na minha vida está nas mãos dEle. A glória de Deus que vai vir na minha vida está nas mãos dEle. Então eu quero dizer para você: porque você tem estado desta maneira que você está? Porque você tem temido as afrontas do diabo na tua vida? Porque você tem se acovardado nessa situação que você tem vivido? Se Jesus ensinou você que você tem liberdade para chegar diante de Deus e receber dEle o que Ele tem de melhor. O que Ele tem de melhor. Às vezes, nós clamamos a Deus por um milagre e nós recebemos. Naquele momento que você recebe aquele milagre, é uma festa na tua vida, porque é algo que você estava esperando muito. Mas depois que você recebeu aquele milagre, aquela festa ela passa e você já está almejando um outro. Aquele lá já não é tão esperado porque você já recebeu. Mas quando nós buscamos o reino de Deus, cada vez que nós buscamos, nós recebemos algo novo. Cada vez que nós buscamos, nós recebemos algo novo. Sempre tem novidade de Deus para a nossa vida, para dentro de nós. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.
Eu não sei como você entrou aqui nessa tarde. Eu não sei como você saiu da sua casa. Quando você chegar no seu lar, o momento que você tiver um tempo, pega essa passagem e lê. Entenda que Jesus está falando com você. É para você. É por você. Entenda que a tua vida, Jesus, Ele quer dizer para você assim, olha, a tua vida, Ele quer que esteja nas mãos de Deus. A tua história, Ele quer que esteja nas mãos de Deus. Então, amados, essa luta que você tem passado, essas afrontas, essas situações difíceis que você tem vivido, o mundo hoje que nós vivemos, tão complicado, para nós não é nada, para Deus não é nada, quando nós nos colocamos nas mãos dEle. Eu e você somos o reino dEle. Eu e você estamos nas mãos dEle. Feche os teus olhos, erga as tuas mãos e diga assim comigo: Senhor, eu não posso resolver, eu não tenho forças, eu não consigo, Senhor, mas o Senhor pode. O Senhor pode mudar a minha história. O Senhor pode mudar essa situação. O Senhor pode mudar a minha casa. O Senhor pode mudar a minha família. Hoje, vem, Senhor Jesus. Habita no meu coração. Habita na minha vida. Toma a minha vida nas tuas mãos. E trabalha em mim, Jesus. Enquanto o ministério de louvor estiver adorando ao Senhor, amado, não olha para mim, não olha para eles. Fecha os teus olhos e olha para Cristo. Olha para a cruz. Olha para a graça de Jesus na tua vida. Olha o amor dele, que é um amor incondicional. Ele não está perguntando quem você é, como você está. Ele só está dizendo para você que ele te ama e ele tem prazer em mudar a tua história. Ele tem prazer em tirar você desses caminhos que você tem andado e te levar para caminhos de paz, para te levar em caminhos de amor, para caminhos de bênção. Ele quer mudar o teu interior, ele quer trazer alegria. Ele quer que o reino dele brilhe dentro de você. Ele quer reinar em tua vida. Então, no momento do louvor, começa a chamar Jesus para a tua história. No momento do louvor, começa a chamar Jesus para a tua vida. Diga para ele: Senhor, está tudo errado, mas conserta. Está tudo errado, mas conserta, porque ele tem este poder. Diga para Jesus: governe a minha vida, Jesus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Motivo caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti.
caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo Diga ao Senhor: aos eu teus me rendo, pés, Jesus. és tudo que Senhor, eu na tua presença, preciso Eu pra me rendo, Senhor Deus, ao viver. teu amor. Eu me rendo, lanço Senhor. aos teus braços, Lance nos braços do Senhor, Ele te abraça, Ele te cobre, encontro Ele te meu acolhe, refúgio. Ele te abraça. Rendo Jesus está neste lugar dizendo: teus Ei, pés, és tudo que eu te acolho como um pai. Você pode ter várias decepções com seu pai da terra, mas o Senhor Jesus te diz: eu não vou te decepcionar. teus braços, Eu não vou te deixar. eu não vou te abandonar. Eu não vou abrir mão de você. Jesus diz: eu não abro mão de você. Eu não abro mão de você. Eu não abro mão de você. Eis-me aqui. Eu não abro mão, filho, eu não abro mão. Jesus não abre mão de você. Jesus, Ele não abre mão da tua vida. Jesus, Ele não te abandona, Ele não te deixa. Jesus, Ele não te acusa, Ele não te condena, Ele te conserta. Ele te transforma para um futuro melhor. Ele te transforma para uma história melhor. Ele te transforma para alcançar lugares maiores. Ele te transforma para levar você a lugares melhores. Eis-me aqui. Ele diz para você nessa tarde: te abraço. Sinta o abraço de Cristo. Sinta o abraço do seu Pai. Ei, Eis-me aqui. teu Pai, o teu Pai, o teu Pai, o teu Pai. Ongerabashare cantaramanai xerende comanai. Herei magandri manai xerende ramashuianda ramasherianda ramanai. Seus pés, és tudo que eu preciso.
está neste lugar, aplauda. Glorifique o nome dEle.